essa videoaula, Viver e Aprende de Currículo Complementar, Educação e Aprendizagem ao longo de vida, Perspectiva Nacional e Internacional. Este é a videoaula Vivendo e Aprender de Currículo Complementar, Educação e Aprendizagem ao longo de vida, Perspectiva Nacional e Internacional. Ao longo da nossa conversa, temos aqui a aluna Eveline, de São Tomé e Príncipe, e o professor Neuroaldo. Professor Neuroaldo, muita gente pensa que estudar é somente dentro da sala de aula. Será que podemos aprender fora da sala de aula? Caros alunos, a nossa aula de hoje trata da educação ao longo da vida, do ponto de vista nacional e no contexto internacional. Nuno, veja, a educação ao longo da vida significa exatamente que a gente tem que aprender desde que nasce até o final da vida. Nós temos que viver e aprender e viver. Nesse sentido, a gente aprende com os amigos, a gente aprende no trabalho, a gente aprende no sindicato, a gente aprende na escola. Essas são as diversas formas de aprendizagem. Tudo isso é importante para que a gente possa se preparar para o mundo do trabalho, para que a gente possa se preparar como cidadão para a vida. Professor, pelo que eu entendi, existem diferentes formas de aprendizagem, não? Eu gostaria de saber um pouco mais, já que eu tenho dúvida. O que seria uma aprendizagem formal? O que seria uma aprendizagem informal? Há diversas formas de aprendizagem, Eveline. Vamos ver se a gente consegue tirar essa sua dúvida, né? Como é que nós vamos poder tirar essa dúvida? Dizendo que existe uma educação formal. O que é a educação formal? É aquela que se faz na escola, onde é um professor, onde é um aprendente, e a gente coloca as nossas dúvidas, as dúvidas da vida, as dúvidas do conhecimento. Há a educação informal, aquela em que a gente aprende na vida, a gente aprende com os mais velhos, a gente aprende em qualquer lugar. E há a educação não formal, aquela que a gente aprende no sindicato, aquela que a gente aprende no trabalho, aquela que a gente aprende em ambientes que a gente frequenta e lá temos esses conhecimentos. Nesse sentido, é muito bom a gente escutar o depoimento de alguns alunos que aprenderam durante a vida e não propriamente na escola. Então, para falar sobre valorização dos mais velhos, ou seja, os nossos avós, é que para a gente, eu como africano, eles são biblioteca para a gente. Qualquer dúvida que eles tiravam para a gente, você fazia, vô, isso, eles tiravam uma dúvida. Se você voltar a falar com uma outra pessoa, você citava, o meu avô disse isso, eu tenho que fazer isso. Então, a gente tem uma cultura que a gente acha isso muito bonito. Quando eu estava vindo estudar, eu disse para ele, vovô, quando eu voltar, meu primeiro salário, eu ia compartilhar com a minha mãe e meu pai, mas parte era para você, porque respeito e considerações que eu tenho para ti. Mas, infelizmente, eu estou estudando aqui, quando estava no segundo semestre para terceiro, ele faleceu com 84 anos. Então, para falar dele agora, isso é emocionante para mim. Primeira vez que eu assistir a aula, eu comecei a fazer amizade. E isso eu aprendi muito, que eu vou ensinar aos meus filhos. É porque valorizar uma amizade de um amigo ou de uma outra pessoa, você está construindo outra família. Isso se transforma teu irmão, mas da outra mãe, como costumam dizer. Que isso é impressionante. Como vendedor, eu já trabalho há 6 anos. Aprendi a administrar meu próprio negócio e perdi minha timidez, que eu era muito tímido. Hoje me dou melhor com o público. Eu vim do movimento estudantil. Acredito muito
que parte da minha aprendizagem tem a ver com o diálogo com outras perspectivas para além da minha perspectiva. Então, eu acho que a gente está aprendendo, né? E está tomando parte dos movimentos que estão ocorrendo, a gente saber fazer essa ponte, né? Entre essa ligação entre as questões específicas, né? E os projetos de sociedade essencial, e acho que o mais importante na questão de tomar partido, né? Eu acredito muito na política como uma possibilidade não de promoção individual, mas de uma transformação coletiva, né? Desse ponto de vista da atividade política como um processo de constituição de sujeitos coletivos, a educação ela toma um aspecto importante, na medida em que a educação, para nós, para aqueles que estão engajados, né, numa transformação social, ela significa também um processo de emancipação humana, né? A gente tomar a educação, né, conseguir dominar, né, o conjunto de conhecimentos que foram produzidos, acumulados pela humanidade, ela é muito importante na medida em que a gente consegue dotar, né, um conjunto de pessoas, consegue dotar, né, mesmo uma turma numa sala de aula, da capacidade de estar dialogando de forma mais qualificada sobre os problemas, sobre a sua própria realidade. E dessa forma estar incidindo, né, nessa transformação. Acho que, como diria talvez Paulo Freire, né, a educação ela não muda o mundo, né? Ela muda as pessoas e as pessoas elas mudam o mundo, né? Sim, esse processo de se inserir na associação, de fazer parte da associação, no meu caso em especial, foi interessante e rico, né, no aprendizado, porque, na verdade, quando eu iniciei na associação, né, a associação já estava pronta, já estava articulada, organizada. Então, no primeiro momento, a partir de um ano que eu já estava fazendo parte da associação, o que aconteceu? Houve, no momento, na oportunidade de uma eleição, então eu me candidatei para fazer parte dessa associação, mas eu não entendia o processo, como se dava. Então, no momento, eu lembro um fato interessante, que um dos integrantes da associação chegou para mim e disse: ainda é muito cedo para você liderar a nossa comunidade, a nossa associação, até porque você chegou agora, você não tem experiência. Então, observe primeiro como se dá as relações, então daí você poderá se candidatar também e concorrer a esse cargo. O que aconteceu? Então, após 2 anos desse ocorrido, eu já tinha iniciado no movimentos sociais a partir da CPT, adquiri conhecimento, comecei a organizar grupos de jovens, né, na comunidade, e 2 anos após a outra eleição aconteceu, teve outra oportunidade, e aí a associação, os integrantes me aceitaram de certa forma, né, porque eu demonstrei que já tinha um conhecimento das relações ocorridas naquele ambiente. Enquanto ativista, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, em primeiro lugar eu precisei aprender, né, sobre o acervo universal dos direitos do homem e do cidadão, que é de 1948 e foi instituída, né, pela Organização das Nações Unidas. Afora isso, eu precisei conhecer os pactos, as convenções, os tratados internacionais relativos, né, à questão dos direitos humanos, e também precisei, obviamente, conhecer da nossa legislação local em relação à Constituição de 88, que é a nossa Constituição chamada de Constituição Cidadã, que incorporou a maior parte, né, da legislação, né, incluída ou inserida na declaração já citada e nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Olha, eu acredito que para fazer educação em direitos humanos é necessário também dominar uma pedagogia, né, uma metodologia centrada, né, na pessoa, né, vendo o indivíduo enquanto protagonista, enquanto construtor da sua história, né, da sua vida, acima de tudo. A escola ela é só o único lugar intencional que a aprendizagem ocorre.
Mas assim, o que ocorre mais na aprendizagem, eu acho que o ser humano, como ele o ser humano é muito afetivo, eu acho que a aprendizagem nasce mais das relações que ele traça com as pessoas. Numa roda de amigos, por exemplo, você aprende muitas coisas, você aprende a se vestir, você aprende certos posicionamentos que esse amigo pode ter, você aprende você reflete sobre seus pontos de vista a partir da visão do outro. O maior valor da aprendizagem no sentido informal, da família e da comunidade no todo, é nesse sentido. Ela aprender a lidar com os seus pares na sociedade. Professor, de acordo com os depoimentos anteriores, qual é a verdadeira importância de ir para a escola, já que aprendemos fora dela também? Correto, Nuno. Veja uma coisa, é importante que a gente aprenda em todos os lugares, é importante que a gente aproveite de todas as oportunidades ao longo da vida para aprender. Vimos os depoimentos, as pessoas aprendendo nos mais diversos lugares, de maneira formal, de maneira informal. Mas há também uma maneira formal de se aprender, na escola. Na escola, a importância fundamental de ter um professor, ter o aprendente, ter o diálogo ao vivo, da experiência de cada um, trocando ensinamentos da vida do professor com o aluno, do aluno com o professor. E a escola, então, faz a sistematização dos conhecimentos todos, daquilo que ele está aprendendo na escola e aquilo que ele aprendeu fora da escola, para que ele tenha essa organização dos conhecimentos básicos na educação de jovens e adultos. Resolvi voltar a estudar e estou aqui há 3 anos e, graças a Deus, estou aprendendo muito. Gosto da escola, dos professores, da direção da escola e estou muito satisfeita. Aprendi o que eu não sabia mais há 30 anos atrás, né, que era diferente o estudo. E hoje estou aprendendo muita coisa e estou ensinando até a minha neta, né? Eu vim para a escola porque eu gostaria de aprender a ler, que eu tenho dificuldade. E eu acredito que na escola seria um lugar ideal para me desenvolver mais. Eu trabalho em casa de família, cuido de bebê. Aí, à tarde, vou fazer faxina nos outros cantos, vendo Avon, tudo isso. Aí preciso saber mais ler um pouco, porque eu quero... A matemática eu já sei, sou mais ruim no português, geografia, mas graças a Deus aqui estou aprendendo muita coisa. A falar, tenho muito minhas amigas, a respeito as colegas de classe, são tudo amigas. E aprendi muita coisa aqui quando cheguei aqui nesse colégio. Que eu não sabia falar depois que eu entrei no colégio, eu estou falando bem melhor. Bem melhor o português, que eu falava tudo errado, as frases. Estou adorando estar na escola também, porque eu passo o dia no trabalho, quando dá 5 horas da tarde estou em casa, curto um pouco meus filhos, né, que eu tenho 3 filhos, e venho para o colégio quando dá 6h30, que tem que estar no colégio de 6h30, começo a fazer minhas tarefas, me divirto também ao mesmo tempo. Não é difícil estudar, não tem idade, quando a pessoa quer, tudo vence na vida, é só querer. De acordo com o que a senhora acabou de dizer, existem diversas formas de aprendizagem, não é não? Então, já que a aprendizagem é muito ampla, existe algum tipo de organismo internacional que regulamenta dá um parâmetro de relatórios para que cada país possa seguir? Exato, Eveline. Veja, cada país tem a sua autonomia de conduzir a educação, mas existem organismos internacionais, a Unesco é um dos principais destes organismos que dão referenciais nas suas conferências internacionais. A última foi aqui no Brasil, em Belém do Pará, através de documentos preparados sobre a educação de jovens e adultos, que servem como referencial para os países, para que eles possam, de uma maneira não unânime, mas cada um a seu modo e de acordo com a sua realidade, fazer uma educação de jovens e adultos que seja efetiva e que tenha resultados. Ou seja, que as pessoas aprendam para a vida e para o trabalho. A Unesco, por exemplo, preparou no final do século passado um documento
chamado relatório Delors. Delors é o coordenador de um estudo de vários estudiosos de muitos países, e ele fala, entre outras coisas, dos pilares da educação do século XXI. Um dos pilares, aprender a aprender. Ou seja, não é decorar fórmulas, não é apenas repassar conhecimentos, mas é aprender a maneira de conhecer, a maneira do caminho que existe para a aprendizagem correta na educação. É isso, portanto, que a gente tem como referencial internacional e em cada país, repetindo, temos a sua legislação especial. Com isso, nós estamos terminando essa nossa aula, esperamos que vocês tenham gostado e teremos outras oportunidades. Obrigada. Inimigo que é muito. A me prender qual a ser lumango lumang. E a me gostaria que nós também tem. Cabo que aprender qual lumango aula sei. Ante o ajai